Olá pessoal, me chamo Raíssa, eu sou coordenadora em aba aqui na clínica e psicóloga. Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês o que são os comportamentos inapropriados, né? Quando a gente fala sobre a criança com transtorno do espectro autista, vem muitas perguntas relacionadas a esse tipo de comportamento. Como que os pais eles podem ou eles devem fazer, como eles podem manejar, como é que eles podem fazer a gestão desse comportamento, né? Então, antes da gente compreender como fazer, a gente precisa compreender o que é esse comportamento. Então, esses comportamentos são aqueles que trazem prejuízo tanto para a criança quanto para terceiros, né? Esses comportamentos eles podem ocorrer devido como fato de comunicação, né? A criança ela não consegue se comunicar e ela faz esse comportamento que seria inapropriado, um comportamento problema ali dentro da situação que a família está vivendo. Então, para a gente compreender, para a gente fazer o manejo desse comportamento, a gente precisa compreender qual que é a função desse comportamento, né? E aí a gente precisa fazer uma análise funcional. Não adianta a gente pensar em fazer o manejo sem saber o que foi que levou esse comportamento, como que a gente vai fazer uma intervenção de forma correta. Dentro da análise funcional, ela é o processo que vai nos fazer compreender, né, qual que foi a função desse comportamento. Então a gente vai pensar no antecedente, qual foi o evento que levou a criança a se comportar daquela forma e qual foi a consequência desse comportamento, né? Então, um exemplo, a criança ela tá passeando no shopping com o pai e ela verifica um carrinho de sorvete, né? Esse exemplo é muito simples para a gente compreender, até porque a gente faz isso, né? A gente frequenta ambientes dessa forma. Então a criança, ela verifica o sorvete. Em vez dele apontar ou ele pedir porque ele tem uma dificuldade na comunicação, ele vai chorar, né? Então o comportamento vai ser de choro querendo esse sorvete. A consequência vai ser o pai dar o sorvete, ou seja, a gente vai reforçar esse comportamento dele. Então, todas as vezes que ele desejar algo, que ele querer algo, ele vai chorar. Então, qual seria o manejo de comportamento? É ensinar para a criança que ele deve apontar o sorvete. Então, ele viu o antecedente, né, que era o carrinho de sorvete, o comportamento agora ele aponta, comportamento apropriado, e depois ele ganha o sorvete conforme o comportamento dele, seria o reforço. Qualquer dúvida, vocês podem procurar, né, a parte da psicologia aqui na clínica, que a gente faz, instrui vocês como fazer o procedimento, né, como fazer uma análise funcional, como adequar a forma de intervenção melhor para aquele determinado comportamento inapropriado que vocês estão tendo dificuldade no contexto familiar.